Paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Estamos começando mais uma live de devocional. Mais um dia que o Senhor nos acompanha, mais um dia que o Senhor nos guarda, mais um dia que a boa mão do Senhor nos sustenta, mais um dia que a misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas vidas. A paz do Senhor, boa semana, bom dia. Quero chamar você nesse momento para estarmos na presença de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos consagrar esse dia ao Senhor. Pai amado, Pai de misericórdia, mais uma vez estamos na sua presença pedindo que a sua boa mão esteja sobre nós e que o seu olhar de favor nos encontre, que o seu olhar de amor nos encontre nesta manhã. Pedimos, ó Deus, que a sua imensa misericórdia toque as nossas vidas, que sejamos curados nesse dia, que sejamos libertos nesse dia, que o Senhor nos favoreça, ó Deus, nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas, que nós venhamos encontrar a sua forte mão, a sua mão que nos levanta, a sua mão que nos ergue, a sua mão carinhosa que nos acolhe, que nos perdoa, que nos enche de favor e de bênção. Encontra-nos nesta manhã, Senhor. Encontra-nos nesta manhã, no meio das nossas lutas, no meio das nossas dores, no meio das nossas preocupações. E quantas vezes nos perdemos nas nossas próprias preocupações, nos nossos cuidados, nossos muitos cuidados, às vezes nos perdemos. Mas que seu favor nos encontre nesta manhã, que seu amor nos encontre nesta manhã, que o Senhor nos favoreça. Ó Deus querido, Deus amado, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos que o Senhor nos acolha nesta manhã. Ó Deus, venha de encontro com as nossas necessidades, venha de encontro com os nossos medos, os nossos temores. Nos levanta pela sua glória, nos levanta com a tua palavra, nos levanta com o poder do Espírito Santo. Que esta manhã seja uma manhã de ressurreição, seja uma manhã de levantar das cinzas, de levantar do pó. Ó Deus, eu declaro que seja na vida dos meus irmãos uma manhã de recomeços. Visita agora cada lar, cada pessoa que está conectada comigo nesta live. Que a sua força salvadora ressuscite vidas agora. Que sua força salvadora encontre, ó Deus, com as mãos que se levantam diante de Ti, buscando, Senhor, socorro. Ó Deus, que cada pessoa nesse momento que está com o coração diante de Ti, com os joelhos dobrados, com as mãos levantadas, com o coração, ó Pai, rendido, que encontre em Ti, Senhor, a resposta, que encontre em Ti o auxílio. Que esse dia seja um dia de socorro do céu, que seja um dia de resposta do céu. Ó Deus poderoso, ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, fortalece os meus irmãos que estão comigo nessa live. Entra agora, Senhor, com a sua provisão. Entra agora com a sua resposta. Ó Deus, que essa manhã seja uma manhã de resposta para os teus filhos. Que ninguém fique sem receber, ó Pai, o seu auxílio, em nome de Jesus Cristo.
Eu declaro portas abertas. Eu declaro respostas do Senhor. Eu declaro que o seu favor encontre os seus filhos. Que haja fé renovada, esperança renovada. Que haja alegria do Espírito. Que o Senhor mude cativeiros nesse dia. Que o Senhor mude cativeiros nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, te damos graças por esse dia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por mais uma terça-feira. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua graça que nos encontra, pela sua força que nos levanta, pela tua palavra que nos alimenta. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, meus irmãos, bom dia. A ver quem está comigo. Vamos olhar aqui quem entrou. Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Reinaldo, paz do Senhor. Kiko Gonçalves, muito bom dia, meu amado. Meu irmão Everton, minha irmã Mari, bom dia, família. Bom dia, Raoni. Bom dia, irmã Valéria. Deus abençoe a irmã Ivânia. Paz do Senhor, irmão Leonardo. Muito bom dia a vocês. Que a graça do Espírito Santo possa invadir a sua casa nesse momento. Que a força restauradora de Deus possa invadir esse ambiente. Ó Deus, e o único critério nessa manhã para que a glória de Deus venha é que você se declare necessitado disso. Para que o Espírito venha, para que o Espírito desça sobre a sua vida nessa manhã, é que você se declare necessitado da glória de Deus. Envie o link para os grupos, envie o link para os amigos e os irmãos. E vamos para a palavra de Deus. Nós estamos neste propósito, preparando para 2023. Esse jejum que nós denominamos um tempo de Gilgal, um tempo onde estamos alinhando o nosso coração com o Espírito Santo, alinhando o nosso coração com a palavra de Deus. Em Gilgal é um lugar onde Deus nos dará propósito. Gilgal é um lugar onde Deus revelará o propósito. Sim, um lugar onde nós entendemos, onde nós recebemos direção dos céus. É um lugar de escutarmos o Senhor, um lugar de circuncidar, um lugar de cortar a carne, de sentar-se à mesa com o Pai, receber disciplina. Amém? Falamos sobre os heteus, que são os inimigos do medo e da vergonha. Falamos sobre os girgazeus, o inimigo que representa a impulsividade, o inimigo que representa a teimosia. Sim? E agora nós queremos falar a respeito do povo amorreu. O terceiro inimigo que é apontado em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 1, quando Deus diz: olha, vocês vão herdar a terra e vocês vão entrar na terra, mas quando você chegar lá, haverá 7 povos maiores, mais fortes e mais poderosos que vocês. E então Deus começa a descrever os heteus, os girgazeus ou gergeseus,
E o terceiro povo são os amorreus. Os amorreus, eles aparecem 87 vezes na Bíblia, no Antigo Testamento. E dessas 87 vezes, eles aparecem como nação inimiga. Nação inimiga de Israel. Sempre que esse povo aparece, eles estão exatamente em confronto contra o povo de Deus. Eles estão em confronto com a nação de Israel. E interessante que todas as vezes que Deus vai falando a respeito das nações inimigas, Ele fala a nação inimiga, Ele se refere à nação inimiga. Mas quando Ele vai falar dos amorreus, Ele fala o rei dos amorreus. Ele coloca um líder, ele denuncia uma liderança, ele denuncia um principado que tem uma liderança. Então, dos outros povos aparecem os Gergeseus, os Heteus. Agora dessa nação fala o rei dos amorreus. Eles viviam na terra, a terra da Síria, na região da Palestina, dentro de um território chamado território babilônico. Fazia parte do extenso território dos babilônicos. Uma das características desse povo é que eles não dialogavam. Não, os amorreus não tinham conversa. Eles eram pessoas violentas, sanguinárias, e não tinha conversa, não tinha acordo, não tinha acesso, ninguém tinha acesso a eles. Quando eles já chegavam destruindo tudo. E eles foram os primeiros que derrotaram Israel. Quando Israel começou nessa empreitada, foram vitórias, mas o primeiro das nações que Israel sentiu o baque, que Israel foi derrotada, foi os amorreus. Aparece em Josué no capítulo 7. Esse principado, essa potestade representada pelo povo de Israel, eles têm uma forte influência na presunção. São um povo que age com presunção, com orgulho. Escreva aí no chat para a gente ver quem está ligadinho, quem está aí participando. Amorreus é um inimigo que se manifesta pela presunção, pelo orgulho. Interessante que uma das características desse povo é que eles moram em lugares altos, mora em regiões montanhosas, em cidades altas, fortificadas em cima dos muros. Isso já é algo de característica, é uma característica do caráter desse povo, de como ele se manifesta. Amém? Presunção, orgulho, lugares altos, lugares inacessíveis, lugares de destaque. Queria que você fosse colhendo essas informações para nós para nós irmos formando um conceito de como esse espírito ele se manifesta. Deuteronômios no capítulo 3,
E versículo 45, vamos dar uma lida, Deuteronômios 3, versículo 45. Amém. Desculpa, versículo 4 a 5. Naquela ocasião conquistamos todas as suas cidades, e não houve cidades que não tomássemos. Foram 60 cidades em toda a região de Argob, rei de Og, em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com muros altos e com portas e trancas. Além delas, havia muitas cidades sem muro. Esses são os amorreus. Davi conquistou cidades fortificadas e conquistou lugares como este mais tarde. E esses homens, essa nação, tinham homens fortes e poderosos, e eles operam sobre forte posição de governo. Eles estão em cima de muros, eles estão em cima de montanhas e mostram uma oposição forte e poderosa de cima para baixo. Ou seja, eles operam a partir de uma posição de governo. Estes principados, eles se instalam em região de governo. Ou seja, a maioria das pessoas que sofrem a oposição dessa potestade são pessoas que estão em liderança, são pessoas que estão em níveis de liderança. A maioria das pessoas que sofrem com eles sofrem, como eu poderia dizer, com os ataques desse principado, com os ataques dessa caixa de demônios. São pessoas que vivem em posição de liderança, porque eles trabalham a partir de lugares altos. A região que eles habitam é a partir de lugares altos. Isso aponta para a posição de governo. Todos que estão em lugares altos e de autoridade precisam lutar contra esse principado, contra essa potestade. São pessoas que precisam aprender a lidar com a idolatria. Quando a pessoa se auto-idolatra, idolatria, orgulho e idolatria. Orgulho e idolatria. Deus está dizendo: olha, vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão desfrutar da terra prometida, eu dou a terra para vocês. Agora Josué está com vocês, eles vão fazer vocês herdar essa terra. Será uma terra que emana leite e mel, mas quando vocês entrar nessa terra, vocês vão precisar lutar contra o inimigo que chama amorreu. O que isso significa? Vocês vão precisar entrar nessa terra, só que se vocês não lutarem contra a idolatria e contra o orgulho, vocês não vão desfrutar da terra. O orgulho te impede de desfrutar da terra. O orgulho te impede de viver o melhor da terra. A idolatria, a auto-idolatria. Isso é muito perigoso, irmãos. Idolatria, presunção e orgulho. Você pode estar dentro da terra, você pode carregar promessas de Deus, Deus pode te introduzir num tempo novo, mas se você tiver orgulho, se você tiver auto-endeusamento, você não vai desfrutar do que Deus tem para você.
E nessa manhã eu gostaria de chamar você para você fazer uma análise a respeito do seu caráter, a respeito da sua personalidade, para que você não deixe nenhuma raiz de orgulho, nenhuma raiz de presunção, nenhuma raiz de idolatria. Pastor, como assim? Eu sou crente, eu amo Jesus, como é que eu vou ser um idólatra? Sim, tem pessoas que idolatram seus dons, pessoas que idolatram seus próprios talentos, pessoas que se acham alguma coisa porque tem um talento e ele se acha superior aos outros. Ah, eu mereço atenção, eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu toco melhor, eu canto melhor, eu prego melhor, os meus filhos são os melhores, são os meus filhos. Gente que idolatra os filhos, tem gente que idolatra o sobrenome. Não, meu nome, minha família, minha linhagem, meu pedigree, né? Tem gente que idolatra diploma. Tem pessoas que elas são tão arrogantes, tão presunçosas. Você chega perto delas, elas começam a falar a respeito das conquistas, a respeito dos diplomas que teve, das faculdades que fez. Eu tenho uma pessoa na nossa família que é uma pessoa um pouco distante, mas que se formou, é professora. E eu acho nobre, acho algo muito incrível, alguém que ensina, mas tem uma arrogância tão grande que tudo, qualquer assunto, você não entende, você é leigo. Uma pessoa que se formou em, acho que matemática e química, mas a pessoa se acha doutor em tudo, e todo ou qualquer assunto a pessoa desmerece o outro, porque um tem um diploma e o outro não tem. Sabe, queridos, é muito bom você ter conhecimento, e eu louvo e honro pessoas que estudam, porque não é fácil, as pessoas que batalham para ter um diploma, para se formarem, isso é louvável, isso é ótimo, e assim, sabe, dentro até da nossa cultura há um espírito de desistência, de pessoas que não concluem, que não se formam, pessoas que não têm interesse, a cultura onde não é valorizado o conhecimento, e meu objetivo aqui não é desvalorizar o conhecimento de ninguém. O que eu estou falando é, se você tem um diploma na sua parede, se você tem uma formação, mas você carrega orgulhos, quero te dizer que você não vai desfrutar de uma vida onde a graça do Senhor, onde o favor do Senhor se move. Você vai deixar de desfrutar coisas grandiosas por causa do orgulho. Eu não sei você, mas já conheci pessoas que têm orgulho porque têm um diploma de teologia. Pessoas que ficam citando de versículos de cor, decora versículos só para dizer que é mais espiritual que o outro, só para dizer que sabe mais do que o outro. Esse é o extremo do orgulho. Orgulho de ser alguma coisa que na verdade nós não merecíamos, foi a graça que nos alcançou. Orgulho de ser formado em teologia, orgulho, a pessoa que fica arrotando versículo na sua cara, lê Bíblia para ficar xarope, para ficar chato, lê Bíblia para ficar orgulhoso. Essa é a pior espécie de orgulho. Pessoas que têm uma carteirinha de membro de uma igreja, uma credencial de algum ministério. Vi muito isso, irmãos, de pessoas empoleiradas em cima de púlpito de igreja, numa cadeira como se fosse um rei,
é um principado de orgulho, idolatria, gente que idolatra cargo, gente que idolatra talento, gente que idolatra filho, gente que idolatra nome, gente que idolatra carro, gente que fica louco, que desvia se relar no carro dele, se tiver um risquinho no carro, gente que, meu Deus do céu, que desvia. Não, irmãos, essas coisas estão aí para nos servir. Estamos aí para desfrutar das coisas e não virarmos servo dessas coisas. Sabe, irmãos, nós precisamos ter cuidado com o orgulho, porque o orgulho tem tirado muita gente do lugar da bênção. Essa manhã é a manhã de você olhar para você mesmo e falar: Deus, onde estão os orgulhos da minha vida? Onde estão as estruturas de orgulho? Será que eu estou me achando melhor do que o outro? Será que eu estou me achando merecido, mais inteligente? Sim, tem pais que se acham melhores que os filhos e humilham os filhos. Já vi pai porque se formou, porque tem diploma, ficar humilhando o filho porque não se formou. Sabe, irmãos, são coisas que parecem pequenas, mas que isso vai nos mantendo fora do lugar da bênção e da vitória. E Deus está nos chamando para viver um lugar de simplicidade, de humildade. Um lugar, ó Deus, onde nós andamos em humildade, em santo temor do Senhor. Essa geração também, essa nação chamada amorreus, é uma nação de iniquidade extrema. O que é iniquidade? Iniquidade são pecados recebidos de pai para filho, são pecados geracionais. Iniquidade são raízes de pecado. Iniquidade são pecados que, ainda que você saiba, que você constatou, que você já teve luz para entender que aquilo era pecado, mesmo assim aquilo continua na sua vida e você não consegue ser liberto. São raízes de iniquidade. Iniquidade são pecados que, e se você está careca de saber que aquilo ali não pode ser feito. Iniquidade são pecados que sabiamente, previamente, você já sabe que não deveria e você está lá. Então esse principado, essa potestade, ela também se manifesta através de iniquidade extrema. Que vai de geração para geração. Então você precisa olhar para a sua vida e falar: peraí, o que eu estou arrastando? Coisas que meu avô fez, coisas que aconteceu lá no passado, meu bisavô cometeu, meu avô cometeu, meu pai cometeu, agora está aqui comigo de novo, esse mesmo pecado, essa mesma iniquidade. Eu não posso carregar, eu não posso continuar, eu já tenho luz, eu já recebi o Evangelho de Jesus, já recebi a palavra do Senhor. Eu não posso deixar que esse demônio vá para a minha próxima geração. Se eu não vencer esse demônio, se eu não vencer esse inimigo vai atormentar os meus filhos, os meus netos. Então eu preciso vencer isso. Eu preciso matar esse inimigo hoje. Eu preciso derrubar esse gigante hoje. São pecados que vão se arrastando, que a gente vai permitindo. E a Bíblia chama isso de iniquidade. E a iniquidade, ela tem uma característica de que a gente tem a tendência de normalizar um pecado que a gente quer normalizar. Porque a gente não venceu, porque a família não venceu, porque a geração passada não venceu. Então a gente tende a se acostumar e normalizar isso. E Deus está dizendo: olha, se você
não vencer essa iniquidade, você vai entrar, você pode até entrar na terra, mas você não vai desfrutar. Tem gente que tem dom, tem talento, tem chamado, tem gente que Deus já prometeu coisas grandiosas, tem gente que já está até dentro do território da bênção, mas não está desfrutando e não está vivendo o melhor de Deus, simplesmente porque ainda não tirou os amorreus, ou seja, não rompeu com as iniquidades geracionais, não rompeu com os pecados que seu avô, seu bisavô cometeram. E hoje Deus quer te dar força para você romper. Hoje Deus quer te dar visão para você romper, para você servir, não somente você, mas que a tua geração, os seus filhos, a sua próxima geração conheça o Senhor e obedeça ao Senhor. Que a minha geração te conheça, que a minha geração, que a partir de mim se levante pessoas que andem em temor do Senhor. Amém? Essa potestade também, irmãos, ela tem uma característica. Os amorreus, eles eram levantadores de causas. Eles inventavam motivos para brigar com as nações. Quando eles decidiam atacar o inimigo, eles inventavam qualquer desculpa para poder atacar. Levantadores de causa. Gente que fica inquieta quando não tem um motivo para ficar brigando, para ficar falando mal do outro. Gente que não tem paz, que está sempre em guerra. Não consegue chegar numa igreja e ficar em paz. Ele tem que procurar um assunto para brigar com alguém, para arrumar confusão com alguém. Levantadores de causa. Como é que eu sei que a minha vida está debaixo de uma ação do Espírito amorreu? Eu não tenho paz onde eu chego. Eu não fico um tempo sem... Não, eu tenho que ficar levantando briga, eu tenho que levantar a confusão. Pessoas que procura briga, procura assunto para brigar. Não consegue passar uma semana em paz em família. Não, qual que é a briga de hoje? Qual que é a treta de hoje? Qual que é a confusão de hoje? Gente que não consegue viver em paz. Espírito amorreu. O espírito amorreu, ele opera em confusão. Confusão. Alguém que esteja assistindo, coloca aí confusão. Já viu alguém na sua família? Tem alguém na sua família que não passa... toda semana tem um problema. Toda semana tem um assunto para brigar. Toda semana tem um assunto para discutir. Toda semana tem um assunto para falar mal de alguém. O espírito amorreu. Espírito de confusão. Gente que não consegue viver em paz. Gente que não consegue ficar em silêncio. Gente que não consegue, sabe, ver um problema ali, ver um negócio ali. Não, eu vou ficar quieto para amenizar. Eu vou ficar na minha. Vou deixar essa passar. Não, eu quero briga, eu quero confusão. Tem gente que acostuma na briga, irmãos. Tem gente que acostuma tanto na briga, na confusão, que se não tiver uma briga, ele inventa a briga. Inventa o problema para ter um negócio para ficar ali e, sabe, enroscado. É por isso que não entra na Canaã. É por isso que não entra na terra prometida. É por isso que não acessa o favor de Deus. É por isso que nunca tem a provisão maior. É por isso que nunca vive o sobrenatural de Deus, porque está amarrado em confusão. Está enroscado, sempre está enroscado em confusão. Quem conhece alguém que vive enroscado em confusão? Digita aí assim no chat. Eu conheço. Espero que não seja você mesmo. Ah, mas eu tenho promessa de Deus. Sim, Deus fez promessa para Israel. Mas ele falou assim: olha, quando você chegar lá, você vai ter 7 inimigos mais poderosos que você, mais numerosos que você, e você vai ter que lutar com eles. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho coisas grandiosas para você, mas você vai ter que romper com esses inimigos. E o primeiro inimigo que a gente viu foi os heteus, os hititas.
que eles apontam para um espírito de medo e de vergonha. O segundo foi os gigazeus, os gergeseus, um espírito de impulsividade e de rebeldia. Sim. Agora o terceiro, os amorreus, é um espírito de orgulho. Gente orgulhosa. Já percebeu que gente orgulhosa vive metida em briga também? Você já percebeu isso? Que gente que tem estrutura de orgulho também tem essa estrutura de confusão? Deus tem promessa, Deus deu dons, Deus deu talentos. A pessoa pode viver uma vida incrível, mas não vive porque não matou os amorreus. Se tiver algum briguento aí na sua casa, algum confusento aí na sua casa, mas assim para ele, ó, você precisa matar esse amorreu dentro de você. Fala para você mesmo. Deus do céu, me ajuda a matar esse amorreu que está dentro de mim. Essa pessoa que vive procurando confusão, vive procurando assunto para estar brigando, para estar estragando o ambiente. Sabe, irmão, nós precisamos romper com isso. 2023 será um ano da videira excelente. Seremos marcados por um tempo de vinho novo, um tempo de provisão grandiosa, mas não poderemos desfrutar se não matarmos esse espírito amorreu, se nós não expulsarmos da nossa vida esse espírito amorreu. Expulse da sua vida o orgulho, expulse da sua vida o orgulho. Sabe o que? O amorreu, o espírito amorreu é assim, ó. Não fizeram o que eu quero, não fizeram do meu jeito. Eu falei, ninguém me ouviu. Então, já que o meu palpite, já que a minha opinião, já que não é do meu jeito, então agora eu vou armar uma confusão aqui, agora eu vou brigar, agora é assim. Por que que o orgulhoso ele briga? Por que que ele arma a confusão? Porque ele fica com o ego ferido, porque as coisas não saem do jeito dele. Orgulho ferido porque achou que deveria ser do jeito dele e não foi. Sim? O espírito amorreu também, eles são astutos para enganar. Sim, são levantadores de causas e são astutos para enganar. Agora preste muita atenção nesse detalhe. Astutos para enganar. Alguém pode escrever aí, astutos para enganar? Pessoas que quando querem um objetivo, quando eles querem ser favorecidos, eles arrumam história, um enredo, arrumam uma mentira, arrumam um jeito de tirar proveito do outro. É para se prevalecer em cima do outro, para tirar proveito do outro. É o espírito amorreu. Gente que nos negócios armam uma arapuca para que o outro saia perdendo e ele saia ganhando. E vai conquistando na conversa, vai arrumando uma conversa ali e dá um nó na cabeça do outro. Quando o outro vê, já assinou um documento, já deu tudo pro outro e saiu no prejuízo. Isso é espírito amorreu. Quem tem negócio, quem tem empresa, quem faz negócio precisa ter muito cuidado, porque a sua prosperidade não pode ser em detrimento do prejuízo do outro. Não, isso aí é mundano. Isso aí é pecado. Quem vai te prosperar é o Senhor, então você tem que andar na linha. Você tem que fazer as coisas conforme Deus faz. Valorizando o trabalho do outro, valorizando o esforço do outro, valorizando os bens do outro. Não é dando golpe, não é fazendo as pessoas perderem para que você ganhe. Não, esse não é o procedimento do céu.
Isso aí é um espírito amorreu. O espírito amorreu, eles ganhavam território fazendo alianças. É como se você vai fazer um contrato cheio de pegadinha. É igual político fazendo leis cheio de artimanha para favorecer eles mesmos. Então, o que os amorreus fizeram? Fizeram um pacto com Israel. E no pacto que eles fizeram com Israel tinha uma pegadinha, né? Fizeram um pacto com astúcia. Dentro do pacto, eles fizeram um pacto com Israel com astúcia, para que Israel quebrasse o pacto com o Senhor, para desviar Israel. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 2, versículo 1 e 2. Josué também, capítulo 9, versículo 3 a 11. Sabe, gente que chega assim, olha, vamos fazer uma sociedade nós dois aqui, vamos abrir uma empresa, nós vamos ficar milionário. Aí pega o dinheiro do outro, some no mundo, e o outro fica com as dívidas. Vamos fazer aqui uma aliança nós dois, vamos fazer uma sociedade. E aí pega o nome do outro, suja o nome do outro, desaparece no mundo, deixa o outro com prejuízo. Espírito amorreu, de engano, de astúcia. Isso tem nas mais diversos níveis, irmãos. A gente que aparece aí do nada, vamos abrir uma igreja, tá com o nome sujo, diz que é pastor, diz que é profeta, tá com o nome sujo, deve para todo mundo, vamos abrir uma igreja. Abre a igreja no nome dos membros, abre a igreja no nome de pessoas, e empresta dinheiro e não sei o que, e pega o cartão dos irmãos e vai comprando coisa, e compra som de igreja, e compra isso no nome dos irmãos, aluga, tal, depois vende tudo, some, e os irmãos ficam com prejuízo. Espírito amorreu. Sim? Estou alertando você, irmão. Estou alertando você, porque em 2023 você vai ter uma vida sobrenatural. Deus tem coisas grandiosas para você, mas você tem que romper com o espírito amorreu. Não queira lucro em detrimento do prejuízo do outro. Não. Favoreça as pessoas, reconheça o trabalho das pessoas. Reconheça o que os outros têm. Não, isso daqui vale isso, então amém, glória a Deus. Deus vai me dar graça de te pagar por isso. Você vai comprar alguma coisa de alguém? Vai contratar um serviço? Vai contratar um serviço que você precisa? Quanto é isso? Quanto que o mercado está pagando por isso? Você vai me dar um descontinho? Sim. Não vai te prejudicar? Não. Então amém. Mas, irmãos, em nome de Jesus Cristo, a bênção, ele parte do maior para o menor. Então, se Deus já te está dizendo que você está em lugares altos, se Deus está promovendo você, então seja você o abençoador, seja você a pessoa que vai favorecer o outro. A primeira coisa para você ter acesso a bênçãos maiores é ter uma mentalidade de alguém que já é favorecido, de alguém que já está em lugares altos, de alguém que já é maior, alguém que pode abençoar o menor. Vai ser servido no restaurante, abençoe, favoreça o garçom, favoreça quem te serve. Alguém vai fazer um trabalho para você, custou tanto, favoreça. Por quê? Porque você tem a medida recalcada e sacudida. Para de querer só o benefício próprio. Para de lutar somente para que você seja favorecido e abençoado. Seja você uma bênção, seja tu uma bênção. Amém? Amorreu também significa falador. Falador. É um caráter de alguém que começa a falar e ameaçar e diminuir o outro.
Os amorreus, quando eles queriam conquistar uma terra, eles iam para a porta daquela nação e começavam a falar coisas: a gente vai vir aqui, a gente vai te destruir, a gente vai te derrotar. E eles iam colocando medo, ia trabalhando no medo, falando. É a característica de Satanás. Satanás que faz assim. Satanás não pode tocar você, Satanás não pode tocar a sua vida, não pode tocar os seus filhos, porque você é comprado, lavado e redimido no sangue do Cordeiro. O diabo não pode tocar você. A Bíblia diz que aqueles são nascidos de Deus, vencem o mundo, o diabo não os toca. Mas o diabo fica falando no seu pé do ouvido, falando: vou te tocar, eu vou fazer isso, eu vou te destruir, eu vou fazer isso e aquilo outro. E aí você vai ficando com medo, você vai ficando amedrontado, e aí você começa a abrir brechas por causa do medo. Essa é a estratégia de Satanás. Os amorreus, eles operam nisso. Eles começam a alardear, contar histórias para conquistar, fazer cena, fazendo teatro, causando estresse. Começa a se exaltar a si mesmo: olha, eu já conquistei, eu já fiz isso, aquilo, outro. Mas você não, você é pequeno, e começa a diminuir o inimigo. Essa é uma característica dos amorreus. Amém? Então, que nós nessa manhã possamos ser livres, expulsar os amorreus da nossa terra. Estamos terminando, e eu queria ainda compartilhar com você uma das características do espírito amorreu: é que ele busca reconhecimento. O espírito amorreu busca reconhecimento. Eles querem aparecer. São gente que busca os lugares altos. Lembra que eu falei no início? Os amorreus, eles é um principado, uma potestade que opera nos lugares altos. Eles moravam em regiões montanhosas, lugares de governo. Eles buscam lugares altos. Os amorreus buscam lugares de projeção, busca reconhecimento. Como é que eu sei que tem um espírito amorreu na minha vida? Se há no seu coração uma necessidade de projeção entre os homens, projeção entre as pessoas, em aparecer, em se superar entre todos. Eu sou o melhor, eu sou o maior, eu toco melhor, eu canto melhor, eu que mando aqui, a minha voz que sai aqui, o que eu quero que prevalece. Então que isso possa ser expulso da sua vida. Uma das características de alguém que está sob influência do espírito amorreu é que ele se torna um manipulador, controlador, quer decidir a vida de todo mundo e fazer com que as pessoas obedeçam eles em tudo. É o espírito de Jezabel. O espírito amorreu, ele se nutre de pessoas desleais e sem caráter. O espírito de Jezabel, o espírito amorreu, é o mesmo princípio do espírito de Jezabel. Uma vez que se acha autoridade, também não quer se dobrar a nenhuma autoridade. Não reconhece as autoridades, minimizam a autoridade. Deus levanta alguém e coloca como autoridade sobre a sua vida, e aí você fica procurando defeitos nessa pessoa para falar que ela não é autoridade na sua vida. Isso daí significa que você está sob o espírito de Jezabel, sob o espírito dos amorreus. Porque você quer minimizar a autoridade de alguém que Deus constituiu sobre sua vida. Amém? Então hoje nós estamos aqui identificando e denunciando o que é um espírito de amorreu.
É um espírito que gera conflito, que gera briga, que não é aberto ao diálogo. É um espírito de orgulho, é um espírito de engano. E hoje Deus está te dizendo: expulse isso da sua vida. Expulse isso da sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que você possa expulsar todo principado e toda potestade, para que você viva uma vida de poder, uma vida de glória, uma vida de bênção. Todo espírito de confusão, de briga, em nome de Jesus, expulse da sua vida o espírito amorreu. Amém? Amanhã estaremos aqui, se assim o Senhor nos permitir. Estaremos falando sobre mais um inimigo, o quarto inimigo. Vamos estar denunciando amanhã. E eu espero você, e creio que será uma manhã de bênção e de vitória. Agora eu quero abençoar a sua vida, quero orar por você e liberar a bênção do Senhor sobre a sua vida, para que você vá fazer as suas tarefas com poder, com glória, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos diante da sua presença. Eu e meus irmãos que estão comigo nessa live desde as 6 da manhã, passamos aqui 1 hora de estudo da palavra, ouvindo a sua voz. Peço a sua bênção sobre este dia. Peço o seu favor sobre os teus filhos. Guarda-os, livra de todo o mal. Pai, que eles tenham pleno discernimento desses inimigos que atacam, desses inimigos que nos impedem de entrar nas nossas promessas. Estamos diante de um ano em que a sua mão será conosco. Sim, nós viveremos o melhor do Senhor para nós. Nós viveremos, ó Pai, as suas promessas. Cremos que em 2023 será um ano de cumprimento de promessas que o Senhor falou, de promessas antigas. Sim, Pai, assim como o Senhor prometeu a Abraão que daria a terra de Canaã, e depois de tanto tempo eles herdaram, através da vida de Josué, que os fez herdar a terra. Agora eles estão em Gilgal, diante, Pai, da terra eles vão entrar, e o Senhor diz a eles: há inimigos que vocês vão precisar vencer. E é o que o Senhor está falando conosco, que nós vamos nos apropriar de promessas em 2023, mas há inimigos que precisamos vencer. A bênção de tudo isso é que nós não estamos sozinhos. A maravilha de tudo isso é que nós temos o Teu Espírito Santo que nos habilita, que nos dá força. Tem o Teu Espírito Santo que nos mostra, que fala. Teu Espírito que nos conduz, que traz a luz. Porque a Tua palavra diz que Teu Espírito nos faz saber todas as coisas. Então Ele nos alinha com o Teu coração, nos faz enxergar os inimigos que precisamos vencer nesta manhã, Pai. Vamos expulsar da nossa terra o espírito dos amorreus, o espírito de briga, de confusão, o espírito de orgulho. Repreendemos em nome de Jesus o espírito de briga e de confusão das famílias, as estruturas de orgulhos que são enraizadas em nossas famílias. Em nome de Jesus Cristo, espírito de manipulação, em nome de Jesus Cristo, sai. Comece a orar, querido. Comece a repreender da sua casa, repreender da sua vida, de dentro de você. Coloca a mão na sua cabeça e fala: Deus, se tem algum espírito de orgulho na minha vida, que saia. Se tem alguma estrutura desse espírito amorreu na minha vida, que saia. Me ajuda a identificar, ó Senhor. Eu quero ter paz na minha casa. Chega de confusão, chega de briga. Sim, Deus, chega de orgulho. Esses espíritos de orgulho vai sair, porque nós viveremos o melhor de Deus. Nós viveremos a graça, nós viveremos o potencial que temos, nós viveremos as bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus eu declaro que o seu povo se apropria da bênção, o seu povo toma posse da terra, o seu povo entra no lugar do descanso, entra no lugar do favor. Eu declaro o seu povo abençoado, em nome de Jesus Cristo.
Pai, eu declaro aqui, Senhor, cada pessoa abençoada, de posse, de posse. Eu declaro sobre a vida da minha irmã Viviane, da irmã Mari, da irmã Valéria, da irmã Ana, do irmão Everton, em nome de Jesus, a irmã Laís, a irmã Giza, Senhor, Raoni. Pai, eu declaro que eles estão entrando na terra prometida com autoridade, eles estão entrando na terra prometida com ousadia, eles estão entrando no lugar da promessa. Irmã Elaine, em nome de Jesus, irmã Ivânia, irmão Marcelo, em nome de Jesus, irmã Camila, irmã Priscila, irmã Aline, em nome de Jesus, eu declaro que vocês estão pisando, entrando no lugar da bênção. 2023, vocês vão pisar em 2023 com ousadia para um ano incrível, para um ano cheio da bênção do Senhor. Nenhuma promessa ficará sem cumprir, nenhuma promessa vai cair por terra. Vocês vão se apropriar, em nome de Jesus Cristo, do favor do Senhor, da bênção maior. Ah, Senhor, da terra que emana leite e mel, sim, das uvas gigantes, do celeiro abundante, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro que eles terão ousadia no Espírito para empurrar para fora da casa deles, da vida deles, esses inimigos, esses amorreus, os heteus, os gergeseus, todos esses espíritos, todos esses inimigos ficarão de fora e não vão impedir eles de desfrutar da bênção e do favor do Senhor. Da bênção e do favor do Senhor. Eu repreendo espírito de confusão, o espírito de briga eu repreendo no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito de orgulho saia agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repita comigo. Eu tomo posse da palavra profética para 2023. Eu viverei o ano da videira excelente. Haverá abundância de vinho, que significa cura, salvação, alegria, dupla honra, restituição e festa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Te espero amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém? Tenha uma boa terça-feira, em nome de Jesus. Vá para o seu trabalho, vai para as suas tarefas e tenha um dia maravilhoso. Amém, amém, queridos. Amém. Amém. Deus abençoe. Abençoe a irmã Viviane. Eu tomo posse da palavra profética para 2023. Eu viverei o ano da excelência. Glória a Jesus. Irmã Mari, irmão Reinaldo, irmã Valéria, eu tomo posse. Irmã Ivânia, eu tomo posse. Deus abençoe sua vida também, irmã Valéria. Aleluia. Amém, irmã Ivânia. Amém, que o Senhor te recompense também. Irmão Leonardo, Deus abençoe também. Irmã Gislaine, Deus abençoe. Irmão Jefferson, Deus abençoe, meu querido. Tenha um bom dia. Em nome de Jesus, irmã Mari, tome posse mesmo, se aproprie mesmo dessa palavra. Irmã Aline, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus é bom. Paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Se essa palavra fez sentido para você, pega o link, manda para alguém. Se abençoou sua vida, abençoe alguém enviando esse link e convide as pessoas para estar aqui amanhã. Amém? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Amanhã estaremos falando dos cananeus. Aleluia. Paz do Senhor, bom dia. Glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Aleluia. Graças a Deus.
não aguento mais. Os meus sonhos, vem me libertar. Os meus pés são do Egito, minhas roupas são do Egito, mas o meu